examinando as Escrituras, estamos examinando no livro dos Salmos, capítulo 24. Hoje leremos a partir do versículo de número 6. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, essa é uma referência à própria geração daquele homem, daquela mulher que buscam ao Senhor, que buscam em todos os sentidos, buscam em oração, buscam em conhecimento do Senhor. Nós precisamos cada dia conhecer e continuar conhecendo cada vez mais ao Senhor, buscando, e a partir de que nós temos um encontro com Deus, nós ouvimos, nós aprendemos com Deus, este encontro tem que ser constante. Essa busca, ela pode ser constante, que vai nos trazer a proteção de Deus, o amparo de Deus, e exatamente isto que os Salmos nos prometem, como por exemplo aqui no Salmo 24, o versículo 5, diz assim: este obterá do Senhor a bênção. Então aquele que busca ao Senhor, como o versículo seguinte que nós acabamos de ler, o 6, confirma, esta geração dos que buscam ao Senhor é a geração abençoada e busca em vários aspectos, como estávamos falando, buscam em oração, é o mais comum que nós nos lembrássemos de falar que buscamos diariamente em oração. Mas também a palavra de Deus nos promete a bênção para aquele que examina a palavra de Deus, como lá no Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, que examina, que busca conhecer a palavra de Deus. Deus se revela de várias formas, então nós temos que buscar esta revelação. Oração, jejum, examinar as Escrituras, temos a letra, temos a ciência, temos a palavra. E acima disso tudo, o que vem juntar tudo e dar uma resposta melhor, a maior bênção é o batismo com o Espírito Santo. É aí que ele nos faz lembrar de tudo o que nós ouvimos, de tudo o que nós lemos, de tudo o que Jesus falou. É o Espírito Santo que faz este somatório. Então nos dá os dons espirituais. E são com estes dons que nós vamos manusear todo este conhecimento. Ele vai nos dar a sabedoria exata para usarmos na hora certa, a palavra certa. Ele nos faz lembrar, ele nos inspira. No somatório da busca a Deus vem esta bênção. Este obterá do Senhor a bênção. Este será batizado com o Espírito Santo. É claro que você vai me dizer, nós vamos receber inúmeras bênçãos. Nós nem conseguiremos contar as bênçãos, de tantas bênçãos que serão. Mas o que faz com que todas as bênçãos recebam o seu sentido exato e possam ser distribuídas pelas nossas atitudes, pela nossa vida, nos dando experiência, nos dando entendimento do que está acontecendo, da bênção, do sentido da bênção, vai nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a bênção maior é o batismo com o Espírito Santo. O ministério de Jesus, inclusive, ele é anunciado por João Batista como aquele que viria, que seria maior do que João Batista, a tal ponto que ele não seria digno de desatar as correias da sua sandália, porque João batizava com água para o arrependimento. Mas este que viria depois dele faria o quê? Como se revelaria como filho de Deus, como tendo a bênção maior? João Batista então diz: este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ponto. Então, a grande bênção do ministério de Jesus na sua vida
é o batismo com o Espírito Santo. A missão de Jesus, quando ele vem, se fosse apenas de pregar e ensinar, nós não saberíamos muita coisa. A nossa mente humana não guardaria tanta coisa. A nossa capacidade de assimilação, de entendimento, de compreensão, não seria capaz de chegar a um certo nível espiritual das coisas do céu. Se quando eu vos falo, disse Jesus a Nicodemos, de coisas terrenas, vocês não entendem, como será quando eu vos falar das coisas celestiais? Então, é somente com o batismo com o Espírito Santo que nós vamos entender as coisas espirituais, a palavra espiritual, as coisas celestiais, pois Deus é Espírito e Deus só é compreendido espiritualmente. Só compreende a Deus quem tem o Espírito de Deus para fazer esta ligação com as coisas do céu. Senão, quem é da terra só compreenderia até um certo limite das coisas materiais, terrenas, não conseguiria uma interpretação espiritual de Deus, porque Deus é Espírito. A linguagem de Deus tem que ser respondida, compreendida com o dom espiritual, com o batismo com o Espírito Santo. É isso que nos liga aos céus, é isso que nos liga a Deus. Não conseguiríamos adorar a Deus em espírito e em verdade, compreender esta palavra que é espírito e vida, se não fosse o dom, o batismo com o Espírito Santo, para nos levar às maiores alturas celestiais, à altura do conhecimento de Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade. Os que adoram a Deus em espírito e em verdade, em primeiro lugar, são os que conhecem a Deus, são os que se chegam a Deus pelo Espírito. Se você não sabe o que agrada a Deus, se você não conhece a vontade de Deus, se você não entende o que Deus quer, você será igual a Caim, o carnal material que prestou um culto e desagradou a Deus. Mas se você é batizado com o Espírito Santo, você vai prestar um culto que agrada a Deus como Abel, e vai alcançar o trono de Deus, vai entrar no Santo dos Santos para adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus fará, então, essa ligação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus e nos levará aos céus, nos levará à bênção. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, para ir além e buscar a face do Deus de Jacó, você tem que ter um poder, uma força espiritual. Você realmente vai querer entrar no Santo dos Santos para contemplar a face do Senhor. Você quer mais de Deus, você quer conhecer a Deus, você quer andar com Deus, você quer ter um relacionamento de intimidade, um encontro com Deus. Não um encontro arrumado, fantasiado, mas um encontro real, honesto, sincero, verdadeiro. O Senhor o único, o Senhor é verdadeiro. Deus é o nosso Pai. Nós temos esse privilégio de sermos transformados a partir do batismo com o Espírito Santo, sermos iguais a Ele. Nós já tínhamos esse potencial, mas ele só é executado, consumado, após a morte de Jesus, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, ele entrar na glória, ser coroado e assim nos batizar com o Espírito Santo. É o que justamente o Salmo 24 vai nos dizer a partir de agora. Vamos ler então o versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então nós separamos aqui no final do Salmo 24
uma alusão à glorificação do Senhor, quando Ele é o Rei da Glória, Ele é o vencedor, Ele venceu a batalha, Ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Então, o Pai ressuscitou o Filho e o Filho entrou pelas portas, sendo recebido pelo Senhor e foi coroado. Então, ele foi coroado o Rei da Glória. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, a partir do momento em que ele entra pelas portas, pelos portais eternos, que se levantam para que ele possa passar em glória. Ele vai reinar. Ele então é coroado, recebe todo o poder no céu e na terra e envia o poder do céu sobre os seus irmãos, sobre a igreja, conforme prometido, que ele é o primogênito, ele foi o primeiro, e agora ele nos coloca como co-herdeiros, juntamente com Cristo, para que possamos reinar com ele eternamente, entrando também pelos portais eternos, a vida eterna, a glória de Deus, pois foi isso que Jesus prometeu, que nós, examinando as Escrituras, nós encontraremos o caminho para a eternidade, e o caminho é Cristo, para os portais eternos, sermos recebidos ali pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus venha abençoar sua casa, sua família e abençoar todas as nações e famílias da terra. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos a Ti pela bênção agora, Senhor, da salvação, essa família, esta casa, Senhor, que se converte a Ti para entrar pelos portais eternos, entrar na Tua glória, Senhor, receber de Cristo a promessa, Senhor, que tudo que Jesus recebeu como filho, como herdeiro, Ele estaria, Senhor, compartilhando com aquele que o seguisse, aquele que o amasse, aquele que entendesse a Sua palavra e cresce nele como Filho de Deus, como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Que essa salvação, Senhor, possa chegar a todas as nações da terra, todas as famílias das nações, que sejam todos salvos, que se convertam nesta geração. Ó Deus, seja uma geração abençoada, Pai, que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo na face da terra, pois esta é a solução. Este é o caminho, Senhor, para a salvação, para que os povos, Senhor, sejam transformados, venham todos a nascer de novo. Nós cremos, Senhor, que nada é difícil para Ti. É por isso que clamamos, Pai, pela salvação de todas as vidas sobre a face da terra. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.